Olá, colegas da disciplina de histopatologia veterinária. Vou dar sequência então na apresentação do caso 2 da conferência número 16. O caso 2 era uma lâmina de um leitão de raça cruzada de apenas 4 dias de idade, espécie Sus scrofodomesticus. Em relação ao histórico, ele não possuía sinais clínicos de uma doença prévia e foi encontrado morto. Na macroscopia de necrópsia, verificaram que o estômago estava repleto por um conteúdo de leite coalhado e não digerido. O intestino delgado também tinha um leite não digerido, de cor amarelo esverdeado, e as paredes intestinais estavam finas. Não havia lesões em outros órgãos. Então foi colhidas amostras e foram realizados alguns exames, além da histopatologia. Foi feito o RT-PCR, o PCR de transcriptase reversa, tanto para o vírus da diarreia porcina epidêmica e para o vírus da gastroenterite transmissível, que deu positivo no primeiro e negativo no segundo. Aqui a gente observa então uma imagem submacroscópica de córtex do intestino delgado. Já sabemos então que a doença desse suíno era a diarreia epidêmica porcina, e tanto ela como a diarreia transmissível porcina causam atrofia e fusão de vilosidades no intestino desses animais. Contudo, na diarreia epidêmica porcina, essa lesão é menos acentuada em relação ao que ocorre na doença da diarreia transmissível. Tá? Então a gente observa aqui nas imagens que as vilosidades estão achatadas e elas se fundem uma na outra. Essa é uma enfermidade que é uma vacuolização dos enterócitos em todo o epitélio intestinal. Então, aumentando um pouco mais a imagem, chegando mais próximo do fragmento, a gente observa então ainda achatamento das vilosidades e a fusão delas. A gente não observa inflamação e nem edema. Então aqui a gente consegue ver no topo das vilosidades que essa vacuolização. Ela expande o citoplasma e pode, as células, esses enterócitos também podem morrer. Apesar de a gente não estar verificando necrose nesses fragmentos. E aqui uma fusão de vilosidades característica, e essa vacuolização do epitélio dos enterócitos. Com a marcação histoquímica, é verificado que as partículas virais, o antígeno marcado, ele se limita às vilosidades, não atinge outras partes do intestino. Quando eu falo em marcação, são essas áreas avermelhadas, seguindo a linha do epitélio, das vilosidades que estão afetadas. Né? A gente não afeta criptas, não afeta a lâmina própria, nem as camadas mais profundas. E como é que ficou o diagnóstico, então, dado pela Joint Pathology Center? Intestino, achatamento de vilosidades, difuso, acentuado, com degeneração vacuolar de enterócitos, fusão de vilosidades e hiperplasia moderada de criptas. Apesar de não estar descrito pelo contribuidor, a hiperplasia de criptas, a gente percebe aqui, nesse fragmento, que há um aumento das criptas. A gente vê em algumas áreas essa proliferação de criptas intestinais. Então, essa doença, diarreia epidêmica porcina, é causada por um vírus, chamado vírus da diarreia epidêmica porcina, que é da ordem Nidovirales, família Coronaviridae, gênero Alpha Coronavírus. Ele é um vírus de RNA. Todo coronavírus tem, então, essa coroa. Atualmente a gente
tem sido bastante discutido sobre coronavírus devido à pandemia. Então, o coronavírus tem essa coroa característica que faz com que ele, né, lembre que seja uma coroa. E esses vírus, eles têm essa glicoproteína chamada spike, que permite que ela entre nas células. E da mesma forma também é ela que causa a produção de anticorpos neutralizantes, depois que o animal desenvolve imunidade. O primeiro caso relatado dessa doença foi em suínos na Inglaterra, atingindo tanto os de crescimento quanto de terminação em 1971. Depois se disseminou para a Europa nos anos 80 e 90, depois para a Ásia de 80 a 2000, e na América do Norte o primeiro caso foi relatado em 2013, causando uma síndrome diarreica e com vômitos nos animais. Ela é muito contagiosa, né, e traz grandes problemas para a produção animal. Na maternidade, os leitões apresentam uma taxa de mortalidade muito elevada, de 90% a 95%. O controle dessa doença atualmente é feito com vacinas vivas atenuadas, feitas em cultura celular, aqui é uma imagem dos frascos de vacina, e atualmente, acho que 2 últimos anos, foi feita uma nova vacina, que nos Estados Unidos, que tem sido dito que traz imunidade para os suínos. Então aqui a gente observa nesse mapa uma distribuição de quando os casos foram surgindo no mundo, né, distribuídos em cada continente: América do Norte, América do Sul, América Central, Europa e Ásia. A gente não vê na África e nem na Oceania essa enfermidade. O sinal clínico observado nessa doença é uma diarreia aquosa que afeta 100% dos animais. Esses sinais também são encontrados na diarreia transmissível. Por isso que foi feito, então, quando viram essa lesão macroscópica nos animais, foi colhido material e encaminhado, né, ambos para o PCR para confirmar qual desses vírus que seria. Né, o vírus DEP, ele não tem predileção por idade, porém os leitões são mais sensíveis, né, eles apresentam maiores taxas de mortalidade. Leitões de até 1 semana têm uma alta mortalidade, principalmente devido à desidratação. A transmissão dessa doença ela é basicamente fecal entre suínos, mas é comentado que a via aerógena não se descarta. E fômites, os fômites, né, contaminados, que são utilizados em diferentes alojamentos e que não são devidamente desinfetados, podem causar então uma disseminação desse vírus entre granjas, né, entre diferentes fases de terminação, porque ficam separados, a maternidade, do crescimento e a terminação, né, e mesmo que esteja a quilômetros de distância uns dos outros, se houver compartilhamento de objetos, tem a transmissão dessa doença. O período de incubação é de 22 a 36 horas, para ocorrer então o desenvolvimento de sinais clínicos. O sítio de replicação após ingestão é em todo o epitélio intestinal. No cólon a gente não observa as degenerações, mas a infecção também. E na microscopia, a razão velocidade cripta diminui de 7:1, que é o normal, para 3:1, ou seja, as velocidades ficam muito achatadas. E, como eu falei anteriormente, na diarreia transmissível porcina, a degeneração vacuolar e achatamento das velocidades é mais pronunciada do que na diarreia epidêmica porcina. Na granja, podem ocorrer persistências dos sinais clínicos, porque muitas vezes os suínos velhos se recuperam, mas durante essa recuperação a diarreia pode reaparecer em situações de estresse, que é comum nas granjas. E as porcas velhas não têm sinais gastrointestinais, mas podem aparentar estarem deprimidas. E nas granjas é uma doença autolimitante.
as porcas que desenvolvem imunidade passam seus anticorpos pelo colostro para os leitões. Aqui então a gente observa uma imagem macroscópica de uma necrópsia de um leitão, que eu obtive no site da C.L. Davis. Verificamos então uma dilatação das alças intestinais, que estão translúcidas, com a parede mais delgada e sem evidência de leite no lúmen. O diagnóstico diferencial, então, da diarreia epidêmica porcina, devemos incluir todas essas doenças aqui, entre viroses, doenças bacterianas e protozoários e nematóides. Porque quando animais que têm essas enfermidades podem ter diarreia e sinais clínicos semelhantes. Então é importante fazer os exames laboratoriais, necrópsia, histopatologia, encaminhar para isolamento, em sorologia, para a gente poder identificar qual que é a enfermidade. Aqui uma imagem que eu consegui também no site da C.L. Davis, mostrando a atrofia fusão de vilosidades, que é mais severa do que na diarreia epidêmica porcina. A gente vê também degeneração vacuolar dos enterócitos no epitélio e a fusão aqui nessa imagem inferior. Outros coronavírus de importância, como eu falei, a gastroenterite transmissível é o principal diferencial da diarreia epidêmica porcina, e outros coronavírus, como o beta-coronavírus, ele é o vírus da encefalomielite hemaglutinante. Ele causa uma hemaglutinação das hemácias em diferentes espécies de animais. É uma doença também bastante debilitante, e ela causa muito vômito nos animais, porque o vírus infecta o centro de controle de vômitos e gânglios vagais. E nos animais jovens causa uma desidratação severa, levando à morte, e nos adultos, apesar de não ter uma alta letalidade, causa uma emaciação, né, um emagrecimento progressivo. E outro coronavírus é o torovírus, também, que raramente causa doença clínica, apesar de ser amplamente disseminado em muitas granjas, em muitos países. O diagnóstico laboratorial, então, da diarreia epidêmica porcina pode ser feito encaminhando amostras de secreções orais, fezes frescas, fragmentos de intestino delgado, fechado com conteúdo ou fixado em formol, e o soro também para sorologia. Então pode ser feito exames moleculares, como o PCR de transcriptase reversa, para identificação do vírus de RNA. Os sorológicos pode ser feito o ELISA, soroneutralização, imunofluorescência, histopatologia por HE, imunistoquímica, e o isolamento viral. O isolamento viral é o processo mais difícil. É relatado que é mais difícil isolar o vírus nessa enfermidade. A prevenção e o controle. O tratamento só se faz o controle dos sinais clínicos, porque não é uma doença que tenha tratamento. E você também deve cuidar das infecções secundárias. Muitos suínos se recuperam sem tratamento, né, porque os que são mais sensíveis são os leitões. Mas se a porca que amamenta tiver no colostro anticorpos, também auxilia nessa recuperação. As medidas de biossegurança para a prevenção é o melhor jeito de controlar a doença. Fazendo utilização de all-in, all-out para quebrar o ciclo de transmissão, controle de entrada e saída de pessoas. É importante, quando entra na granja, você tomar banho e trocar de roupa, ter aparelho próprio e evitar visitas de pessoas externas. A limpeza de equipamentos e utensílios deve ser constante. Deve-se haver cuidados com o transporte animal, se é importante pensar em quarentena dos animais que estão chegando, né, de diferentes fases da terminação, diferentes fases de criação. Deve ser feito o descarte apropriado dos animais mortos e a separação de animais doentes. A profilaxia, então, como eu comentei, é feita com vacinação para tentar controlar a doença. Concluindo, os suínos são afetados por várias doenças que causam diarreia e que causam grandes prejuízos econômicos, principalmente porque causa uma elevada mortalidade em leitões, e aí você não consegue manter o ciclo de criação.
As medidas de controle e os cuidados especiais mencionados são importantes para prevenir essas doenças. E a diarreia epidêmica porcina, assim como essas outras doenças, precisam ser diagnosticadas, porque para diferenciar é importante fazer os exames laboratoriais, porque são essenciais, porque todas elas causam sinais clínicos específicos, né? O animal tem diarreia, tem vômito e a gente não sabe só com sinal clínico que doença que é. Então é importante fazer os exames e identificar para poder tomar as medidas necessárias de controle. É isso, pessoal. Muito obrigado.